Eu saúdo toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Para mim é motivo de alegria, o culto festivo de Dia das Mães, está aqui ministrando a palavra do Senhor. Sei que não tenho o mesmo talento que muitos que aqui estão, mas que o Senhor me dê graça, que nós possamos crescer juntos em graça e conhecimento, amém? Eu quero ler um texto hoje que se encontra lá em Êxodo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quem esteve aqui no nosso jantar de mulheres pôde acompanhar no momento da ministração em que falei de duas grandes mulheres, que foram Lloyd e Eunice, respectivamente avó e mãe de Timóteo. E hoje eu falarei de uma outra grande mulher, de uma outra grande mãe, em respeito a todas as mamães que aqui estão, e também para que sirva para nós como um grande exemplo de disciplina, de fé, de conduta e de devoção a Deus. E o texto vai dizer assim, Êxodo capítulo 2, versículos 1 e 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela tua santa palavra que nos instrui, que nos direciona, que nos fortalece, que nos renova, que nos faz prosseguir mediante as tuas palavras que vêm direto do teu coração, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos encorajado todos os dias, diante desse sistema em que nós vivemos, onde as pessoas são corruptas, onde as pessoas nos desanimam, nos desestimulam, nos fazem muitas vezes morrer, até mesmo espiritualmente, mas o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos impulsionado para vivermos o teu propósito. E eu te oro nessa noite, Senhor, que abra as nossas mentes e os nossos corações, para que saiamos daqui abastecidos e edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto, eu li somente os primeiros 2 versículos, mas antes de nós entrarmos propriamente no texto de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e 2, é importante que eu fale para você qual era a circunstância que estava passando ali, diante daquelas pessoas, daquele povo, o que estava acontecendo, o panorama daquele momento. E quando eu paro para ver, eu sou obrigada a voltar para o versículo 1, que vai falar sobre um pouco de descendência e das pessoas que subiram para o Egito. E vai dizer que Jacó foi acompanhado ali por 70 pessoas, no versículo 5. José, porém, já estava no Egito. E a primeira coisa que eu percebo diante desse contexto é que no versículo 6, ele já vai chegar e dizer assim: faleceu José e todos os seus irmãos com toda aquela geração. Então eu posso perceber que naquele momento, a circunstância que estava se passando ali, é que José, que foi um grande homem de Deus, que governou o Egito e que exerceu grande e forte influência sobre aquele povo, já não estava mais lá presencialmente, porque havia morrido, e junto com ele toda aquela geração que passou por todos os ensinos e aprendizados do Senhor. E quando essa geração morre, junto com eles, possivelmente vai todo o entendimento de Deus. Porque o rei que assume o novo reinado não era um rei que tinha muito apreço ou gratidão por José. E acaba que tudo que Deus havia instruído e preparado aquele povo já não está mais fazendo sentido para eles. Então, aquele povo, diante dessas circunstâncias, vai dizer assim no versículo 7 do capítulo 1, mas os filhos de Israel, mesmo diante de toda aquela geração ter morrido, os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O povo de Israel, o povo de Deus,
começou a se multiplicar. As pessoas começavam a ter filhos. Mulheres com seus maridos tinham filhos. E isso, se nós passarmos para analisar hoje, para um contexto atual, até mesmo aí a religião islâmica se utiliza desse mesmo princípio. Eles se multiplicam fortemente para povoar a terra com seus fiéis. Enquanto que nós cristãos, muitas vezes, estamos olhando para o nosso cônjuge ou para a nossa cônjuge e estamos dizendo assim, não vamos ter filho, não. Porque a circunstância é difícil. Porque o momento em que nós estamos vivendo da nossa vida não é o mais favorável. Porque o panorama do que eu tenho passado não é o que eu gostaria de ter um filho. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, vigie. Porque quem te dá alguma força ou circunstância é o próprio Deus. Não é aquilo que você está enxergando com seus olhos. E era isso que estava acontecendo. Um contexto onde eles não tinham nenhuma condição de ter filhos, mas a palavra vai dizer, os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Logo em seguida, irmãos, vai dizer assim no versículo 8, entre mentes se levantou o novo rei, aquele que não tinha muito apreço por José, sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Perceba que o novo rei olha para aquelas pessoas se multiplicando, números delas aumentando e aquele povo se tornando forte. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas, maior é o poder. Poder de influência, poder de tomada de decisão, poder de até mesmo ser maior parte da nação, daquele povo. Então, diante disso, o rei, ele olha e percebe que aquele povo está se tornando muito numeroso e muito mais forte do que o povo do Egito. E o rei, ele não se conforma com isso e ele diz assim, no versículo 10, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Se seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. O rei estava dizendo em outras palavras, e se porventura houver uma futura guerra contra o nosso povo, o que será de nós? Eles podem, sendo o maior número, se unirem com o nosso adversário e guerrearem até mesmo contra nós e nós perderemos. E no final ele vai dizer, contra nós e saia da terra. Então nós que éramos o dono dessa terra, teremos que sair, porque este povo venceu. Então o rei, ele não se conforma com isso. E aí ele vai e começa a se inquietar, e começa a dar decretos, e começa a fazer proibições, e começa um tempo novo na vida daquele povo hebreu, na vida dos israelitas, na vida do povo de Deus. Missionária, que tempo é esse? Se eu e você pararmos para analisar, ele vai dizer assim, que era um tempo de aflição, porque lá no versículo 12 do capítulo 1 vai dizer, mas quanto mais os afligiam, o rei começou a liberar os decretos de aflijam eles, matem esse povo. Não, missionária, mas não está dizendo isso no texto não. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, comece a colocar eles nos serviços braçais e de cargas e de construção, aquela coisa mais difícil, mais pesada para ser feita. Sabe por quê? Porque quando você trabalha numa obra dessa, você pode até morrer. O seu corpo não aguenta, você pode despencar do alto de uma construção, você pode não suportar aquele trabalho que é tão árduo. Então ele pensou, se eu quero que esse povo não seja mais tão numeroso quanto ele é, eu só tenho duas possibilidades. Uma é escravizá-los. Torná-los um povo oprimido, torná-los um povo afligido, torná-los um povo que está cada dia mais morrendo, sem forças e passando pelas piores situações. E a segunda opção é justamente a opção em que ele chega para as parteiras
diante desse poder arbitrário, diante desse governo, desse poder soberano ilegal, que ele não deveria estar exercendo. Ele olha para as parteiras, e o texto lá no versículo 15 vai dizer assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servides de parteira às hebreias, examinai. Se for filho homem, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, no versículo 17, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Perceba que o poder de controle deste governo era justamente oprimir pessoas, afligir pessoas e matar os filhos homens, para que eles não pudessem mais permanecer a descendência. Perceba que este povo estava sendo fortemente contra-atacado pelo rei. E as parteiras que estavam a serviço dele, temeram ao Senhor. E aqui eu vejo o primeiro reflexo de um princípio cumprido. Quando eu olho para essas parteiras e vejo que elas temeram a Deus, e não apenas a ordem do rei, mas elas temeram a Deus e se recusaram a matar os filhos homens, porque elas não matavam mais aqueles bebês, se recusando a matar aqueles bebês meninos, porque temeram a Deus. O texto vai dizer no versículo 20 e 21, e Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E o texto vai responder o porquê que Deus fez bem às parteiras. É porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. Então, o primeiro princípio que eu vejo é que nós precisamos temer a Deus. Quando nós tememos mais as coisas dessa terra, nós perdemos de usufruir das bênçãos de Deus, porque estamos sujeitos e condicionados a nos colocar debaixo do jugo humano. Mas o nosso Deus está nos ensinando que muito mais vale temer a Ele do que a esta terra. Porque essa terra ela passará, todas essas coisas se vão. Um governante que é governante hoje, amanhã talvez não seja mais. Mas o nosso Deus, Ele não passa, Ele não muda e permanece para todos sempre. Então Deus ele foi muito bom com essas mulheres que temeram a Ele. E permitiu que elas constituíssem famílias. E aí, irmãos, vai chegar na parte do texto em que nós vamos falar de Joquebede, a mãe de Moisés. Joquebede, diante desse cenário, desse panorama, em que não se podia ter filhos, me diga você teria um filho, olhando para a circunstância do tempo em que você está vivendo, na cidade em que você está vivendo, em que alguém que governe e exige e tem o poder soberano sobre você, olhar para você e dizer assim, não tenha filho não, porque se você tiver, eu vou matá-lo. Não tenha filho não, porque se você tiver e ele não morrer, ele vai ser jogado no rio Nilo, porque essa foi a segunda ordem do rei. Se as parteiras justificaram ao rei, olha, nós não estamos matando essas crianças porque as hebreias são muito fortes. E antes mesmo que nós cheguemos até a casa para fazer o parto, elas já tiveram os filhos, então jogue eles no Nilo. Imagine você e eu estando numa circunstância em que não posso ter filhos, porque o rei já disse que se for um menino ele vai mandar matar. E aí eu olho para mim e para você hoje, nos dias atuais, a gente fica, não vou ter filho porque eu não tenho tanto dinheiro assim. Sabe o que é que eu vejo nesse texto? É que o povo de Deus estava trabalhando sem receber salário. Eles eram escravos, diga comigo, escravos. Aí você trabalha, aí você tem sim condições de trazer a herança do Senhor. Você tem condições de ser alguém que vai formar um discípulo de Deus. Você tem condições de ser alguém que vai ser utilizado por Deus para ser a pessoa que vai trazer uma nova geração para este tempo. E nós ficamos presos a limitações circunstanciais. Mas o texto vai dizer, a partir do capítulo 2, versículo 1 e 2,
Com Joquebede não foi assim. Joquebede, o texto vai dizer que foi-se um homem da casa de Levi, que foi o texto que nós lemos, e casou com uma descendente de Levi. O texto não diz o nome dela, mas mais para frente nós vamos ver que é Joquebede. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Diga assim comigo, essa mulher é uma mulher de coragem. Porque mesmo diante dessa circunstância, ela decidiu ter um filho. Mesmo olhando para o panorama daquele momento, ela disse, não, nós vamos ter. E se nós formos lá para o texto de Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, deixa eu marcar aqui para não demorar. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 25, vai dizer assim. Se puder, coloca até aqui. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Vai dizer assim, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Era isso que eu queria dizer para você. Testemunho claro de que Joquebede e seu marido não se amedrontaram pelo decreto do rei. Pelo contrário, eles disseram, o rei está dizendo que não vai dar certo, que vai matar, que vai acabar, que nosso povo vai morrer e vai nos afligir e tudo será como ele quer. E Joquebede e o seu marido disseram, não tememos o decreto do rei. Aí tem crente hoje que só basta o governo, o sistema, o problema acontecer que ele está, não, eu preciso vestir a minha capa para poder acompanhar a maré. Querido, você foi chamado para ir contra a maré. Aqueles que decidem servir ao Senhor, eles precisam entender dentro de si, não há mais vontade para as minhas vontades, mas só há espaço para o que Deus tem para fazer na minha vida. Talvez se Joquebede e seu marido fossem covardes e tivessem temido o decreto do rei, Moisés não teria nascido. Mas assim foi diferente, Moisés nasceu. E ele foi escondido por 3 meses. Com muita coragem, essa mulher o guardou, o livrou de ser encontrado pelos soldados, pelo rei ou por quem quer que fosse. Ela fez com que ele fosse protegido diante daquela circunstância. Só que o que mais me espanta é que ela não foi uma mãe covarde também daí por diante. Porque ela poderia ter dito, não, vai ficar escondido até o fim da vida aqui dentro de casa. Poderia ter dito, não, meu marido e eu vamos dar um jeito, a gente arruma um prato de comida, ele vai comendo e vai vivendo. E quando tiver já grande, se mistura aí no meio do povo. Mas ela sabia que certamente em algum momento seu filho ia ser morto. E ela foi uma mulher de coragem, porque diante dessa circunstância, a coragem dela não passou só em dar à luz. A coragem dela permaneceu quando ela disse, eu tenho fé, mas eu também preciso agir. Isso é muito forte, irmãos, porque muitos de nós hoje estamos encontrando a nossa fé no Senhor, mas não estamos agindo. E o Senhor, Ele está dizendo assim para nós, você precisa agir. Você precisa começar a andar. Você precisa começar a se mexer. Você precisa começar a se mover. Você precisa começar a crescer. Porque se eu e você permanecermos nesse espírito de covardia, será impossível do Espírito Santo transbordar em nós. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que é um espírito de ousadia. Quando todos estão dizendo assim, nós não vamos, você está dizendo, eu vou. Quando todos estão dizendo, você vai morrer, você está dizendo assim, eu vou viver. Quando todos estão dizendo assim, não vai dar certo, você vai dizer, eu vou fazer, porque o Espírito do Senhor me ungiu.
Você não é ungido para ficar escondido. Você é ungido para dar espaço para Deus. Deus quer cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Agora eu lhe pergunto, vai cumprir o propósito na minha e na sua vida com vergonha? Vai cumprir o propósito na minha e na sua vida escondido dentro de um quarto? Vai cumprir o propósito na minha e na sua vida quando você está sofrendo e ao invés de estar chorando aos pés do Senhor e dizendo, Senhor, eu te glorifico. Não, você está lá em casa, amarrado dentro do seu quarto, olhando para o canto da parede, achando que Deus vai operar um milagre. Deus está dizendo, saia dessa sua caverna para viver o grande plano que Ele tem para você. E aí eu começo a perceber o que Joquebede tinha de tão especial. Como mulher de Deus, o que Joquebede tinha de tão especial? Quando a gente olha para ela e percebe que ela já era uma mulher de fé, era uma mulher disciplinada, era uma mulher que estava ali conivente e coerente com a fé que ela tinha, ela exercia a sua fé. Eu fico me perguntando o que ela tinha de tão especial. E foi sobre isso que eu refleti nesse texto. Primeira coisa que eu percebo é que no texto vai dizer assim, no versículo 2 que nós lemos. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Talvez você possa olhar para esse texto apenas e olhar e pensar assim com você mesmo. Ela só achou que ele era bonito. Formoso é um adjetivo de alguém que é belo, que tem características atraentes. Mas, quando eu olho para esse texto, eu não vejo apenas uma mulher elogiando a beleza do seu filho. A primeira coisa que Joquebede tinha de especial era que ela olhava para os seus filhos não como o mundo olha, mas ela olhava para os seus filhos com valor. Ela olhava para o seu filho e encontrava nele o valor, o propósito e a razão de nascer. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e temos profetizado maldições na vida deles, achando que essas palavras que nós lançamos não vão dar em nada. Mas Deus está dizendo para mim e para você, através desse texto, que Moisés não era apenas bonito, ele era diferente. E esta mãe, assim como eu e você, precisamos olhar para os nossos filhos e encontrar o valor, a importância e o propósito que Deus tem para fazer acontecer na vida deles. Olhar para os nossos filhos e enxergar propósito é perceber que, não, se Deus o permitiu nascer dentro dessa circunstância, é porque tem uma história. Olhar para eles e pensar, não, se eu estou sem dinheiro nenhum, sou escravo, não tenho condições de ter filhos, mas Deus me deu, é porque tem propósito. Olhar para aquele povo e ver uma nação sendo açoitada e perceber que nasceu um que seria também usado por Deus. É olhar com propósito. Será que temos olhado com propósitos? Ou será que temos olhado como o mundo olha? Não serve para nada. Que menino burro. Pelo amor de Deus. Está fazendo o quê? Que é isso? E começamos a dar qualificações ou desqualificações. Porque circunstancialmente estamos condicionados. Mas Deus está dizendo, pare de olhar com seus olhos carnais. Comece a ver o propósito que eu tenho para liberar sobre a vida dele. Comece a ver o cumprimento de promessas. Você e os seus filhos não são obra do acaso. Deus vai usar você e não é outra pessoa, é você que ele quer usar. Segunda coisa que eu percebo na vida de Joquebede
é que ela tinha uma inteligência emocional. Diga assim comigo, ela tinha inteligência emocional. Ela sabia que não era apenas orar. Vou passar os meus dias orando aqui pela vida do meu filho Moisés, que nasceu, porque nasceu no cativeiro. Não, ela disse, ele nasceu no cativeiro, mas não foi para o cativeiro. Ele nasceu aqui nessa prisão em que nós estamos vivendo, mas vai viver uma vida de promessas do Senhor. Ela tinha inteligência emocional para perceber. Porque a inteligência emocional, ela serve no momento em que nós estamos em conflito. Não é só no momento de tranquilidade. Eu e você precisamos saber agir sob pressão. O que é que o mundo tem nos feito diariamente? Está te pressionando. Ele te pressiona todos os dias. Ele pressiona você para desistir de adorar a Deus. Ele pressiona você para desistir de pregar a palavra de Deus. Ele pressiona você para fazer você desistir de ser crente. Ele pressiona você para fazer você desistir dos planos que Deus tem para você, dizendo que o mundo é melhor. Mas essa mulher olhou para isso e disse, não. Eu sei em quem eu tenho crido. E ela teve essa inteligência para lidar com essa situação. Mas ela não só orou, como ela agiu de uma forma extraordinária. Ela teve coragem. Ela buscou em oração, tenho certeza disso, adquirir essa sabedoria que vem de Deus. E foi por isso que Deus a deu uma estratégia. Foi por isso que Deus a direcionou. Porque ela pediu. E a Bíblia nos garante isso. Pedi e dá-se-vos-á. Perceba que quando você olha e vê o propósito de Deus, e sabe que Deus está trabalhando em favor desses propósitos e promessas, e você ora para Deus, Senhor, me impulsiona nesse propósito. Como é que Deus não vai impulsionar você? Se esse plano é dele. Deus está dizendo aí, você não está enxergando, mas eu estou realizando mesmo que você não veja. E aí, queridos, ela tinha um olhar de enxergar valor, importância, propósito nos seus filhos. Ela tinha inteligência emocional e adquiriu no Senhor a sabedoria necessária para agir com estratégia. Outra coisa que ela tinha, a terceira coisa que ela tinha uma fé corajosa e centrada. Diga comigo, ela tinha uma fé corajosa e centrada. E aqui é a parte que mais me chama a atenção, sabe por quê? Porque ter uma fé corajosa, muitas vezes vai exigir de nós abrir mão de alguma coisa. Essa mulher, ela teve uma fé corajosa porque ela posicionou o seu filho para viver a promessa de Deus. Ela olhou para o seu filho e foi qual é a melhor oportunidade que eu tenho? Qual a melhor oportunidade para ele sobreviver? Qual a melhor oportunidade que eu tenho para que ele saia deste cativeiro em que nós estamos vivendo aqui dentro dessa casa e passe a viver uma vida? Qual é a oportunidade que eu tenho? Porque eu preciso que alguém dê outro decreto dizendo, ele pode viver. E ela posicionou. Foi até o Nilo com a sua filha, Miriam, que você já deve ter ouvido falar. E chegando lá, disse, Miriam, tu fica de olho aqui. Eu vou colocar ele no cesto, toma conta dele, e nós vamos dar um jeito, fazer com que ele se direcione até a filha do faraó. E essa menina vai pegá-lo, vai recebê-lo, vai cuidar, vai tomar conta, vai fazer o que eu não posso fazer. E o decreto que ele tinha de morte vai se transformar num decreto de vida. Porque ele é formoso. Ela vai recebê-lo, ela vai aceitá-lo. Ela vai fazer o que eu não posso fazer. Quando eu olho para isso, irmãos, eu percebo que posicionar os nossos filhos na melhor oportunidade que eles terão nessa terra não é a tarefa mais fácil, mas diga assim comigo, é a tarefa necessária. Olhe para quem está do seu lado e fale assim, eu não faço
o que eu quero. Eu faço o que é preciso. Precisamos parar de fazer o que queremos, porque não fazemos mais a nossa vontade. Fazemos o que é necessário. E essa mulher fez o que era necessário. Ela abriu mão de estar com seu filho. A quarta coisa é justamente isso. Ela abriu mão de estar com seu filho. De viver ao lado do seu filho. De acompanhar a criação até o fim da sua vida. E tê-lo lá todos os dias na sua casa. E estar lá abraçando ele no momento que ela queria. Provando do amor de um filho. Ela abriu mão. Ela disse, se é para ele viver, então eu entrego. O que é que nós temos entregado? Muitas vezes nós queremos pegar os nossos filhos ou até pessoas próximas ou coisas e queremos ficar abraçados ali, não liberar nunca, mas o nosso Deus está dizendo, libere para viver o propósito, porque o propósito é maior e não se resume à sua vontade. Ela abriu mão para que ele vivesse e o propósito se cumprisse. E eu concluo, irmãos, dizendo algo muito poderoso. Moisés, ele cresce. Veja o trabalho dessa mãe. Moisés cresce no palácio. Moisés cresce junto ao faraó. Moisés cresce regado à fartura. Moisés cresce tendo tudo. Ele tinha comida, ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele tinha um sobrenome. Mas nem isso foi capaz de perverter a fé de José. José não se contentou com esse banquete. Moisés. Porque Moisés sabia quem ele era. E eu tenho certeza que ele sabia porque ele teve uma mãe que o instruiu. Em um tempo de sua vida, ele foi levado e foi cuidado pela mãe, que foi o decreto. E quando ele foi cuidado, ele cresceu durante esse tempo, depois de ser aceito no palácio. Ele cresceu, foi aceito, direcionado para uma mãe hebreia, que por sinal era a mãe dele. Foi cuidado por essa mãe. Ele cresceu ensinado em alguns momentos por essa mãe, até ser devolvido para o palácio. Eu percebo que ele foi ensinado verdadeiramente pela sua mãe, porque o palácio não corrompeu. Os banquetes não o corromperam, o status não o corrompeu, o sobrenome não o corrompeu. Tudo que ele poderia ter de melhor e usufruir de melhor, não o corrompeu. Ele olhou para tudo aquilo e pensou, nada disso faz parte do que Deus tem para mim. E aí sim, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25 que eu mencionei, vai dizer assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você já pensou? Você está no bom e no melhor e dizer assim, vou romper com o sistema. Não preciso, mas eu vou romper, porque foi para isso que Deus me chamou. Deus está dizendo para mim e para você hoje, comece a romper com esse sistema. Se você quer provar das promessas de Deus e viver verdadeiramente o propósito do Senhor na sua vida, rompa com o sistema. Não se acomode àquilo que você olha com seus olhos e acha que é bênção de Deus. Deus está dizendo para mim e para você hoje, o palácio vai passar. Os manjares, o sobrenome, o status, todas essas coisas vão embora, mas o nosso Deus, aleluia, Ele é quem nos faz permanecer de pé. Ele é quem nos dá saúde todos os dias.
Ele é quem renova a nossa força dentro de nós. Ele é quem nos impulsiona para viver algo grandioso para a eternidade. Deus tem eternidade para mim e para você. Deus tem eternidade para mim e para você. Tudo isso aqui se resume a nada, porque um dia vai acabar. Mas Deus tem eternidade para mim e para você. Você crê nisso, querido? Dá um glória para Jesus aí no seu lugar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nem a criação palaciana conseguiu perverter a convicção de Moisés. Diga assim comigo: eu também Eu também terei essa fé. terei essa fé. Já tenho essa fé.